Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia até aqui nos sustém aquele que sempre cuida de nós. Ele aquele que era, que é e que há de vir, aquele que antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Benevolência para aqueles que permitem ser amoldados, não por mãos humanas, mas pela condução do seu Espírito. Bem-aventurado aqueles que permitem ser cartas endereçadas ao Deus Altíssimo, escritas não por tinta, mas pelo Espírito que escreve num coração de carne, onde o coração que outrora estava embrutecido por conta do pecado, sobre a sua ira que durou um momento, mas agora reina a sua infinita bondade e misericórdia, que a palavra diz que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. A palavra diz que é como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias, mas a sua infinita bondade e misericórdia se renova a cada manhã. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem dia após dia, fazendo não a própria vontade, mas a do nosso Senhor. Felizes são aqueles que o buscam e o encontram e estão sempre a ouvir aquilo que o Espírito diz e acatar, porque aquele que é meramente ouvinte e não pratica ilude-se a si mesmo, assim como justamente por não praticar aquilo que o Espírito diz, que muitos foram podados por conta da incredulidade. A salvação vem pela fé, mas se não estiver perseverante nas boas obras, é podado por conta da incredulidade, assim como o Senhor ensina. Ainda que as suas primeiras obras eram de justiça, segundo o amor verdadeiro, o primeiro amor, se agora está na infidelidade, já não são possíveis de o justificar, mas ele continua sendo fiel para julgar com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercer o direito. Ele é aquele que é fiel, juiz de vivos e de mortos, juiz para salvar, para aniquilar, tudo segundo a sua conformidade. Aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. Mas bem-aventurados sois aqueles que permanecem, segundo ele firma os passos, a fim de que a nossa conduta seja sempre de benevolência, pois os seus planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Mas para aqueles que o rejeitam, ele é aquele que nos ensina, ele também reage à altura e os galardoa, sempre os deixando com umas, tanto em fala como em atitude, reprováveis diante dele, para que recebam o seu galardão, aonde sempre se acumulam as suas muitas iniquidades e sujam-se mais ainda enquanto há tempo, a fim de que pereçam, segundo por rejeitarem aquele que podia os endireitar. O Senhor sempre faz com seus planos sejam frustrados, suas maquinações sempre são frustradas, porque estão sempre segundo a maldade. Não há benevolência em vossos corações, há sempre a ira, a cólera, a vingança. A palavra diz: ireis, mas não pequeis, porque minha é a ira e a vingança.
E muitos usam da vingança, usam da maledicência, mas nós somos daqueles que o Senhor nos ensina: não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. E assim nós perseveramos dia após dia, assim como Ele nos ensina. Se teu inimigo te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo estiver com fome da palavra que entra pelo ouvido, dê-lhe o pão para alimentar, o pão que entra pelo ouvido, a fé vem pelo ouvir. Aqueles que estão com a língua ressequida, dê-lhes água para beber. É certo que tendo boca não beberão, assim como tendo ouvido não ouvirão, porque rejeitam a verdade e preferem estar sempre segundo a mentira. O próprio Senhor os coloca um espírito de entorpecimento, onde creem na mentira, para receberem, tanto nesta vida como na vida vindoura, sua recompensa, que é como um castigo. Mas para aqueles que perseveram, é uma recompensa, o galardão, por perseverarem e não negarem o seu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.